Bem, para você que está acompanhando a TV União, na manhã de hoje, terça-feira, estamos aqui no gabinete da vereadora Ariela Calheira. Nós vamos tratar de assuntos importantes e relevantes para a comunidade ganduense. Ariela, indicações importantes foram feitas por você nas últimas sessões aqui no Legislativo Municipal. Estamos aqui para tratar de assuntos que é de interesse da comunidade. É um prazer receber você na TV União. Bom dia. Bom dia, prazer todo meu, Nilson. E assim, nada mais importante do que a gente deixar a nossa comunidade atentos e sabendo que a representatividade de um vereador não é apenas sentar num gabinete e atender algumas pessoas. É realmente, de fato, lutar pelos interesses da nossa comunidade, que nós fomos eleitos para isso, né, para ser representante do povo perante o poder público. E assim eu venho fazendo afinco e com muita responsabilidade para que essas indicações não sejam feitas de qualquer forma, que elas sejam feitas, as indicações aqui nesta casa, que seja dialogada com a nossa prefeita, porque quem executa é o Poder Executivo e ela tem uma parceria, um olhar diferenciado para a nossa comunidade. E isso me deixa muito feliz em saber que a gente pode contar com essa força do Poder Executivo para realmente fortalecer e executar as nossas indicações. Muito bem, falando em indicações, a gente tem aqui uma indicação muito importante sua, que é a reforma do mercado municipal. Afinal de contas, quem não visita o mercado municipal de Gandu? Fala pra gente sobre essa indicação. Na realidade, eu fiz algumas indicações relacionadas ao mercado municipal na gestão passada, né, no mandato passado. Eu fiz a solicitação de reforma do telhado, né, do teto, molhava quando chovia, molha. Eu fiz a indicação também de colocar a detetização, fazer a detetização daquele ambiente. Eu fiz uma indicação anteriormente de colocar um Wi-Fi gratuito para os comerciantes. E a gente vai visitando, a gente vai percebendo que o mercado ele tem um tempo que foi reformado e ele precisa de uma reforma. Agora ele precisa de uma reforma e uma ampliação, uma reforma geral. De que forma, Ariela? Para dar condições ao pessoal, os açougueiros da carne, o pessoal da farinha, das verduras, aquele pessoal que comercializa as comidas ali também, que vendem outras coisas. E assim, a ampliação é porque Gandu cresceu, está crescendo, desenvolvendo. E a cada momento a gente precisa ter a estrutura de uma reforma total, geral, de telhado, chão, tudo, mais dessa ampliação, para ter uma olhada do que a gente precisa ter a mais ali na feira. Aqueles feirantes, eles recebem os produtos, né, da agricultura familiar, eles escoam o produto da zona rural para a zona urbana, fortalece o comércio local. Então é nada mais justo do que a gente dar dignidade aos feirantes que estão ali ganhando seu pão de cada dia e a toda a comunidade que vai ali comprar a sua feira, fazer a sua feira. E é importante que a gente fortaleça um espaço, que é mais uma economia fortalecida em nosso município. Muito bem, vamos falar agora de trânsito. É uma das indicações suas, inclusive foi cobrado aí redutor de velocidade, faixa de pedestre, uma sinalização melhor que possa trazer conforto e segurança para os transeuntes, como também para os motoristas do município. Fala pra gente. Falei na sessão aqui, no dia que foi lida essa indicação, que o desenvolvimento da nossa cidade, ele está chegando e ele precisa chegar, né? Ele vem desenvolvendo esses últimos 8 anos muito e a gente precisa viabilizar alguma forma de melhorar o trânsito do nosso município. A gente sabe que o trânsito ainda não é municipalizado, ele é de responsabilidade da Polícia Militar, mas existe uma parceria, porque nós temos agentes de trânsito municipais e com essa preocupação que veio o asfalto, veio o desenvolvimento, a gente sabe que precisa de sinalizações. E a gente não faz, eu não faço indicação apenas porque eu cheguei ali e olhei. Eu tenho amigos, professores, que me passam mensagem, me dão ideia, chamam para ir na casa numa visita e tenho ideias. Isso aí no trânsito foi justamente uma construção. Tive com professores, com alguns ex-colegas, com alguns amigos, a gente sabe que transitando na cidade a gente vê a importância das sinalizações dos quebra-molas, porque eles ficam escuros ali no asfalto e às vezes as pessoas não veem, tal. Então precisa sinalizar, precisa ter faixa de pedestres, né, onduladas ou sem ondular. Isso vai ser uma avaliação que vai ser feita por quem é da área, mas a gente precisa redutores de velocidades, acessibilidade, as placas de trânsito, que eu também já fiz uma indicação dessa, para poder informar onde pode estacionar, onde não pode, onde é estacionamento para cadeirante, para idoso, para gestante. E a gente sabe que os acidentes vêm acontecendo e a gente precisa ter um olhar diferenciado. Tanto é que no dia 24 de fevereiro deste ano, eu oficializei o presidente da casa, solicitando uma reunião com o major e com o secretário Virgílio Filho, os representantes daqui que organizam o trânsito, para poder ver de que forma preventiva, não é chegar multando as pessoas, mas de que forma está sendo conscientizado os mototaxistas, os motoristas, da forma da velocidade. A gente não tem uma placa de sinalização indicando
Se a velocidade são 20 km, são 10, os redutores de velocidade, que são os quebra-molas também, nós precisamos sinalizá-los para estar fazendo isso. Então, assim, essa reunião vai ser feita aqui na Câmara de Vereadores, com todos os vereadores convidados, o presidente da casa, o major, e a pasta representada pelo Poder Executivo, para que de forma eficaz e urgente a gente consiga viabilizar alguma forma de conscientizar e melhorar o nosso trânsito local. Muito bem, já falamos aí sobre economia, mercado aí municipal, falamos sobre a situação do trânsito. Sim. E agora vamos falar sobre educação. Há uma indicação muito importante sua aqui no Legislativo, que é o SIM. O que é isso? Centro de Inclusão Multidisciplinar. Fala pra gente um pouco sobre essa indicação que é relevante para o município, Ariana. Na realidade, eu tenho várias indicações relacionadas à educação. Eu venho de uma família de educadores, né? Eu sou pedagoga também e, na realidade, hoje eu estou também presidente da Comissão de Educação, onde estamos visitando algumas escolas e vendo essas escolas que começou ontem no tempo integral. A gente sabe que isso é um avanço para a nossa cidade e dizer que tudo que está chegando na zona urbana está chegando na zona rural. E nós estamos fiscalizando para que isso aconteça. E a nossa prefeita, ela tem um olhar diferenciado para a educação, em todas as partes, mas a educação, ele move o mundo e todas as outras formações é através dela. Mas o SIM, por que o SIM? É o Centro de Inclusão Multidisciplinar. Nós temos um índice altíssimo de crianças autistas, com TDAH e outro tipo de transtorno, que elas são laudadas no nosso município. Quando nós tivemos um evento aqui na Câmara Mirim, eu sabia, quando eu fiz indicação, quase 300 crianças laudadas no nosso município. E agora ultrapassou. E a gente sabe que a cada dia ela vai aumentando. O SIM é o Centro de Inclusão Multidisciplinar, onde nós teremos técnicos de referência, como assistente social, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, para atender essas crianças laudadas. Tem um espaço reservado para elas, inicialmente de forma de aluguel, mas depois de uma sede própria, porque esse trabalho precisa ser contínuo, ele não pode ser interrompido. E a gente sabe também que existe uma dificuldade com neurologistas, com fonoaudiólogos. Quem tem seus filhos atípicos, as mães atípicas, elas sabem da necessidade. E essas crianças precisam ser amparadas por essa equipe multidisciplinar, mas suas mães também. Porque é muito fácil falar de inclusão de forma aleatória e na teoria. Mas a inclusão de fato e de direito, a gente precisa estar na prática e precisa funcionar para a gente fortalecer ainda mais essa rede e garantir o direito dessas crianças da nossa rede municipal. Muito bem. Quanto às suas indicações, chegou até o Executivo, qual a resposta? Sim. Eu faço a indicação aqui e toda vez que eu tenho um diálogo com a nossa prefeita ou com algum secretário da pasta, eu levo o que foi feito. E a gente percebe que a gente faz uma indicação e a gestão tem um planejamento de dar continuidade e executar de fato. É muito bom a gente saber que não vai ficar no papel. É muito bom saber que nós vamos ouvir a comunidade e esse anseio vai ser amparado pelo Poder Executivo. Essa parceria existe, Nilson, é a minha com a gestão municipal. Eu acredito porque são projetos e indicações que são voltados realmente à coletividade, não são projetos individuais, são projetos que vão fortalecer ainda mais a política pública do nosso município. É o que Dayana passa pra gente, é o que os secretários em diálogo vêm conversando. E o nosso papel como vereador não é apenas dialogar, conversar e sair com o coração engrandecido, e sim continuar fiscalizando, legislando, que esse é o nosso papel. Muito bem, quero deixar o espaço aberto para as suas considerações finais. Dizer que isso é o início de uma continuidade. É bem diferente, né? O início de uma continuidade. Mas, assim, eu vim de uma gestão, de um mandato de 4 anos atrás, foi de muito compromisso, muita responsabilidade, eu poder adentrar a casa das pessoas e saber que eu posso explicar o que é o papel do vereador e o que realmente ele faz. Algumas vezes as pessoas acham que o vereador ele pode tudo, mas nós temos nossas limitações. E essas limitações, elas são limitadas porque o nosso papel de legislar é esse. E a gente vai estar sendo regido aqui pela lei orgânica, pelo regimento interno, pelo código de ética da casa, a gente precisa cumprir. A gente faz outras situações de saúde fora de vereança, a vereança abre portas, abre, mas é uma situação como cidadã, não como obrigação do vereador, mas pela necessidade da comunidade. E a gente que está ali lado a lado, a gente sabe como é que tem que fazer e como pode fazer para ajudar. Então a gente acaba indo para outros caminhos de saúde, de social, que não é nosso, mas que a gente ajuda a fortalecer. Cada um fazendo um pouquinho vai. E esse segundo mandato meu, eu vou continuar da mesma forma,
com a mesma responsabilidade. Se existe divergências de achar o que o vereador faz e o que o vereador não faz, independente do sim ou do não, porque a gente não tem o sim a vida toda, mas a gente tem que dar e explicar o porquê é o sim, o porquê o não e o nosso papel. Essas indicações, isso aqui é o início, porque nós temos indicações aí até o final do ano para serem feitas, mas nós seguimos 2 por semana, que é o que rege aqui o nosso diálogo com os outros colegas, porque todo mundo faz o seu trabalho, a gente precisa respeitar o trabalho do outro, mas dizer que a responsabilidade é grande, não só as indicações como os projetos, o atendimento e o mesmo perfil. Não é à toa que eu fui a vereadora mais votada da história política de Gandu. Isso não vai me deixar com o nariz em pé, mas me deixa com o coração satisfeito de dizer que realmente o fruto e o resultado do trabalho saiu na urna e as pessoas confiaram no mandato da vereadora Ariela.